quarta-feira, o Tudo Posso abre espaço para falarmos sobre o mundo da televisão, sobre os famosos, sobre celebridades. E como sempre, o nosso parceiro é um menino apaixonado por essa caixinha mágica que também nos encanta. Ele está à frente do site TV Foco e, mais uma vez, a gente tem o prazer de receber conosco aqui o Aaron Racanejo. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Dá um beijinho. E aí? Agora, sabe que as pessoas às vezes não lembram o seu nome, né? É verdade, é meio difícil, né? E falam assim, aquele loirinho, eu gosto daquele loirinho que fala Você sobre pegaram TV. só na cor do cabelo. É mais ou menos eu isso. sei. Ainda bem que você loiro. Alguma coisa tinha que prender, né? Você estava falando, né, apaixonado pela caixinha. Eu sou apaixonado mesmo pela caixinha, que todo mundo acompanha aí. E a minha brincadeira de criança era fingir que eu estava na televisão. Que eu estava brincando de fazer TV. Então, Somos dois. Você vê, né? Dois. O negócio estava na veia desde sempre. O programa que eu curtia, que eu brincava, era aquele Bambalalão que tinha na cultura. Bambalalão. Não é do seu tempo. Acho que não é do seu tempo. Não, Maria tudo bem. lembra, né? Pois é. Adorava aquele programa. E às vezes a TV não era ainda digital, não tinha toda essa tecnologia, né? Chovia, no interior, inclusive, a TV saía fora do ar. O meu desespero. Porque não voltava mais. Naquela época, ou você assistia e acabou, perdeu o seu programa. Exatamente. Né? Era uma delícia. Eu peguei um pouco, né, essa coisa da tecnologia que você grava, programas. Eu fui pegar agora também, mas a época que você era realmente fissurado e que tinha que assistir aquele programa e criava aquela expectativa em frente à TV, né? As pessoas esperavam muito aquilo. Isso se perdeu um pouco, né? A tecnologia vai tirando a graça das mas coisas. por um certo lado, graças a Deus, que hoje você consegue, né, ter acesso a 3 programas exibidos ao mesmo tempo, Sem graças dúvida. à internet, né? E outra coisa, consegue inclusive assistir o nosso quadro aqui no YouTube, que por sinal, semana passada bombou muito, né? Bombou! De novo, os nossos acessos lá no site, a gente divulga lá no TV Foco também. Foi super bem o nosso vídeo, o pessoal comentando a possível contratação da Xuxa lá pro SBT e queria falar dos salários. A matéria que a gente falou aqui dos salários. O salário fez um sucesso. Inclusive tem desdobramento, viu? Tem. Vou contar hoje uma história que a Globo resolveu. Parece que alguém da Globo estava assistindo o nosso programa. Resolveu reduzir o salário. Os salários milionários de alguns dos artistas, inclusive o Faustão tá na lista. Gente, Faustão vai ganhar Olha menos? só, Depois você vai contar isso pra gente, depois que então. o salário foi divulgado, o pessoal abriu o olho e falou, que salário é esse? Muito grande, né? Vamos reduzir. Agora vamos abrir o nosso quadro? Vamos lá. Falando de uma veterana, de uma atriz que realmente ficou por muito tempo aí fazendo novelas, e novelas de grande sucesso, que é a Beatriz Segal, né? Ela tem uma boa idade, ela tá acima dos 80 anos, quase beirando os 90. E ela, como sempre, quando a gente olha a Beatriz Segal, a gente lembra de Vale Tudo, né? Odete Reutemann. E eu não sei Impossível. eu não sei de verdade até que ponto é ruim quando o personagem fica maior do que o artista, né? Nesse caso da Beatriz Segal, sempre foi isso. Depois que ela fez a Odete Reutemann lá de Vale Tudo, ela nunca mais foi lembrada como a Beatriz Segal, mas sim como a Odete Reutemann, né? O personagem de uma vilã que grudou nela. Mas ela é uma excelente atriz. Não, isso ela é eu uma concordo. excelente Incontestável, né, Mas eu Maria? acho que isso acontece porque talvez depois não tenha tido um personagem à altura de uma Odete Reutemann. Diferente, por exemplo, de Regina Duarte, que fez lá no passado, em 84, 85, acho que é Viúva Porcina, É verdade. mas depois viveu Helenas de Manuel Carlos, né? E outras tantas novelas. Tantas outras, mas a Viúva né? Porcina também Não, ficou essa com marcada. certeza fica marcada. É muito, né? muito marcada. Agora, a Odete Reutemann, que até é a Beatriz Segal, ela deu uma entrevista e ela falou, né, sobre esse preconceito que foi criado em torno dela, né? Quando ela se tornou vilã naquela época, na década de 80, 70, enfim, na época que a novela foi exibida, 80, década de 80, a novela fez muito sucesso, foi uma das maiores audiências da história da Globo, beirando aí próximo dos 100 pontos de audiência. Imaginem vocês, 100 pontos de audiência. É parar o país inteiro, de verdade. 100 pontos de audiência. Naquela época a medição era diferente. Então, assim, era possível chegar próximo dos 100 pontos de audiência. E no caso da Beatriz Segal, ela falou que a personagem dela fez também provocar a inveja de alguns outros artistas que trabalhavam com ela na época. Por mais que ela ressaltou uma coisa aqui, eu fazia Odete Reutemann, o personagem estava explodindo, mas eu ganhava metade do salário dos outros artistas. Ela falou que ela ganhava em torno de 40 mil reais para aquela época, que já era um bom salário, vamos imaginar, e que outros artistas que faziam outros personagens estavam ganhando em torno de 80 mil reais. Então ela falou, olha, naquela época, apesar do grande sucesso, eu não fui tão bem remunerada
como os meus colegas. E criou-se um preconceito que eu havia ganhado muito dinheiro, que havia ficado muito rica, até pela fama, né? A fama... Até porque a Odete Roitman tinha aquela postura, né? A vilã da novela, Era né? Totalmente, super forte, né? O desfecho da novela, muito esperado. Quem matou Odete Roitman? Ali começava o chavão... Quem matou o chavão de todas as novelas, que tem até hoje, né? As últimas novelas que utilizaram perderam um pouco da força, porque você vai deixando o público cansado da mesmice. Agora, ela falou sobre isso, criou-se um preconceito que eu estava muito rica e que eu não precisava mais trabalhar. Então, tive aí que enfrentar algumas dificuldades na minha carreira, porque as pessoas simplesmente não queriam me dar mais papéis. E a Globo, a gente sabe, não é de hoje, adota uma postura que quando um artista explode num personagem, eles querem descansar a imagem desse artista. Foi assim com a Adriana Esteves, da Carminha. Foi assim com o Matheus Solano, com o Félix, que está agora na novela das 11. Mas não foi assim com Liberdade. O comandante da... bem lembrado. O Comendador. Acabei de lembrar dele com também. O Alexandre Nero. Não né, foi Maria? assim com ele. O Alexandre Nero, ele fez uma sequência de tantas novelas aí que de verdade, não sei como a mulher dele aguentou ficar do lado dele nesse casamento. Inclusive se tornou papai no meio desse percurso todo. Como que ele conseguiu se tornar pai nesse percurso? Olha, aí a gente tem que pensar um pouco, mas acho que ele tinha alguns intervalos nas gravações, né? Porque é o que ele disse, inclusive, agora o Alexandre Nero, você entrou nesse assunto, ele exigiu férias e longas férias, e a Globo prometeu que sim. Necessárias, até para descansar a imagem, né? Isso é fundamental. Um personagem começa a misturar com o outro no final, e todos os personagens do Alexandre Nero morreram, mas não morreram, e aí cria aquela dúvida, sempre a mesma coisa. Mas a gente está falando da Odete Roitman, então ela falou isso, a Beatriz Segal. A Beatriz Segal falou sobre o salário, que era mal remunerada, sobre o preconceito. O quê hoje? Atualmente ela está esperando uma oportunidade e assim, não tem nada previsto para que ela volte à TV tão cedo, o que é uma pena, né? Uma pena, porque é uma ótima atriz. Eu acho muito chato, ela é super lúcida, ela é uma artista que está super aí em ordem, a saúde dela parece super ok, mas acho super chato quando um artista tem problema de saúde ou por alguma coisa vem a óbito, enfim, vem a falecer, e aí as emissoras lembram do artista, né? Aí querem fazer homenagens, e aí fica toda aquela coisa de saudosismo, que o cara era um herói, mas assim, vamos lembrar das pessoas enquanto elas estão vivas e vamos convidá-las para trabalhar, porque tem espaço para essas pessoas, né? Ainda mais como a Beatriz Segal. Vamos abrir alas para a Beatriz Segal. É isso aí, ela merece. Vamos lá. Vamos em frente então, Aaron? Olha, a gente falou da Mayra Sharkin. Era de se imaginar, né? Ela está chateada nos bastidores da Globo. Também, né? Quem não ficaria, não é? Acho que qualquer um de nós três e qualquer um que está assistindo a gente aí em casa também ficaria. Vamos falar quem é ela. Ela é a apresentadora que apresentou quanto tempo o vídeo show? Algumas semanas, alguns dias. Alguns dias. Foram poucos dias. Poucas semanas. Ela foi escalada para substituir a Mônica Iose depois de longos testes aí na Globo. A Fernanda Souza fez um dos testes, era super cotada. A Fabiana Carla, na época, era super cotada para assumir um posto de substituta aí da Mônica Iose. E aí escolheram a Mayra Sharkin, que, por sinal, ela vai muito bem. Você, Maria, né? Que é uma das defensoras dela, inclusive. Eu acho ela caricata, eu acho ela simpática, acho que ela tem carisma. Que ela tinha, né? Ela tinha por que estar aí no video show. Só que ela é menos conhecida, a menos conhecida de todas elas. Exatamente. Então pode ter pesado isso. Por enquanto, né? Até ela se tornar mais conhecida. A Globo parece que não teve toda aquela paciência que ela tem com a maioria de seus programas que não emplacam e ela segura. Por quê? O video show entrou... Como foi com a Fátima Bernardes e esse é de casa. Com a Ana Maria Braga também, há muitos anos. Exatamente, que não emplacava, Todos os artistas que fizeram uma grande mudança, os programas que tiveram grandes mudanças na Globo, passaram por problemas de audiência e a Globo foi paciente. Mas com a Mayra Sharkin não houve isso, e talvez esse seja o motivo da mágoa, né? Em poucos dias, o Balanço Geral da Record, com a Fabiola Heipert, minha colega, inclusive, de mundo da TV, que cobre aí, né? O Balanço Geral é líder de audiência, em poucos dias a Globo se desestabilizou. O programa da Globo, o Video Show, não reagia, ficava em segundo lugar e a Globo não aceita segundo lugar. Segundo lugar é a mesma coisa do que o último para a Globo, porque não existe segundo lugar isso. para a Globo é o primeiro perdedor. É isso. Então aí é desesperador nos bastidores. Quem está apresentando hoje? Hoje tem um rodízio de apresentadores, formado pelo Otaviano Costa, formado pelo Rafael Cortez, que foi um dos contratados, pela Suzana Vieira, que não foi anunciada como apresentadora fixa, mas tem um rodízio.
A Giovanna Eubank, né, que a gente sempre... Que até então é repórter. Ela era repórter e de vez em quando vai alternando na bancada. E a própria Maíra, ela não foi retirada completamente. Não, ela tá como repórter. Ela ainda tá como repórter e muito de vez em quando ainda convidam ela para participar da bancada. O fato é que ela está magoada porque ela entendeu que a Globo não teve cuidado com ela, que simplesmente colocou a culpa do programa não ter dado certo, da audiência do video show não estar correspondendo à altura, no colo dela. Então, isso mas não Aaron, é verdade, então, né? aí, um detalhe importante, né? Tiraram a Maíra. 2, 3 semanas que esse rodízio está acontecendo de forma fixa, inclusive. É verdade. Estão fazendo rodízio lá de apresentadores. A audiência não decolou. A audiência não decolou. E aí não era foi culpa dela. E acho que é um alívio para ela, inclusive, né? Porque a própria Suzana Vieira era a grande expectativa do video show para reverter. Ela estreou num feriado na Globo, competiu com o Balanço Geral e o programa bateu recorde de audiência, com a Suzana Vieira. Depois, nos outros dias, o público já viu que era uma surpresa. E aí parou de ser surpresa, acostumou e a audiência voltou a cair. Na época da Monique Iose, eles ganhavam? Eles ganhavam do Balanço Geral? Na época da Monique Iose, eles ganhavam do Balanço Geral e ganhavam depois de uma época que o video show vinha muito mal com o Zeca Camargo, né? Porque depois que a grande mudança, o problema do video show aconteceu quando saiu a Ana Furtado. Não ser mais video show e ser um programa de auditório. Um programa de auditório, um game. E assim, o público de casa amava o video show no formato que ele tinha. Era uma bancada e uma pessoa contando os bastidores da emissora, que gera o André Marques, a Ana Furtado, que não importa se ela não tem carisma ou não, mas ela estava ali e a audiência se mantinha. Se ela é esposa do diretor, não é isso que a gente está falando, mas é o que todo mundo fala. Ela era esposa do diretor, não tinha carisma. Ela não é só esposa de um diretor, ela é esposa do Boninho, que é chefe de praticamente toda a Globo. Não é qualquer diretor, né? Por sinal, a gente vê ela em todos os programas da Globo que precisam de uma substituta, né? Ela substitui a Fátima, ela substituiu a Ana Maria Braga algumas vezes, há muito tempo, mas vai fazendo um rodízio aí. E substituiu direitinho. Eu acho que ela fez direitinho. Acho que tem que ser dado o crédito a ela, né? Acho que pesa no ombro da pessoa, só porque é casada também, pesa, né? Parece que a pessoa rotula, né? Isso é muito fácil. A maioria é casada e não sei. A maioria das vezes acontece isso. Agora, nem sempre eu consigo assistir o video show, justamente estou vindo pra cá, mas esses dias eu tenho percebido, né? Quando consigo assistir, inclusive, que eles estão cortando aquele finalzinho do Miguel Falabella também. A fala do Miguel Falabella. A fala do Falabella, né? Geralmente eu eles achei encerram... essa fala tão sem... Então, Maria, eu também concordo com você. Eu concordo. Essa fala não tem dele, nexo. não sei o quê. Nada a ver, ele fazia isso quando ele apresentava. Exato. Aí tinha o porquê. Agora voltar pro Miguel Eles queriam relembrar uma coisa saudosista, né? Essa nova versão não é o mesmo e a época não é a mesma, né? Não cola mais isso. É uma época onde as coisas já mudaram muito e o video show ele tá um Frankenstein. A impressão que eu tenho, Miguel Falabella entra, eu pego o controle, hora de mudar de canal agora. Vamos ver o que a Fabiola está falando na Record. Mais ou menos isso, né? Deixa pra lá. Olha, tem mais coisas pra gente falar. Tem muito mais coisas pra falar. Intervalo, né? Vamos fazer intervalo. Tá jóia. Intervalo, a gente vai tomar uma água, recompor a água dos copos aqui e a gente já volta com o nosso bate-papo.